Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do nosso projeto, que é um projeto do sistema bibliotecário em PHP. Essa é a 14ª videoaula, tá? E só para constar, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferida no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, o seguinte, ó, na videoaula anterior, só para poder relembrar aqui, ó, a gente criou o formulário e a gente está começando agora a pegar o que a gente digita no formulário. Então, se colocar aqui, ó, teste, e colocar como senha teste e dar um clique no botão entrar, ele já traz para mim o que eu digitei lá no formulário lá. Bom, o que resta pra gente agora é o seguinte, ó. O banco de dados nosso chama biblioteca, a base de dados chama biblioteca teste. E a gente tem uma tabela chamada user, é onde que a gente tem aqui, ó, user ID, user nome, user senha. E a gente tem esses nomes aqui cadastrados: de Anderson Cruz, 123456, Septa Gibá, 2012, CEP. Então, ou seja, ele só vai conseguir acessar nosso sistema se caso ele digitar o nome do usuário e a senha corretamente. Então, a gente vai fazer isso hoje, tá? Então, continuando o nosso arquivo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui assim, ó, se nossa variável erro, então aqui, ó, $erro igual sem nada. Então isso aqui vai ser abertura do if e aqui fechamento do if. Lembrando que eu havia comentado a aula passada, eu criei uma variável chamada erro de tal forma que se existir alguma coisa no nosso campo nome, tá, no nosso campo nome e senha, aqui em PHP ele vai pegar de tal forma que ele vai pegar o que tem no campo lá, onde que a gente tem o name, apelido, login. E se caso ele não tiver nada, nossa variável erro ganha recebe essa string, ó, digite seu nome. Então vou lá. Se caso então ele digitou, então vem aqui, ó, se caso ele digitou, quer dizer que a nossa variável erro vai ficar em branco. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar uma variável chamada SQL, e essa variável nossa vai receber aquele, a gente já conhece, ó, MySQL query. Lembra desse comando para justamente chamar alguma instrução do nosso banco de dados? Aí eu vou falar o seguinte, ó, select asterisco from, selecionar tudo da nossa tabela. Qual que é a nossa tabela? Se a gente olhar aqui, ó, nossa tabela chama user, tá? Então vamos pedir para selecionar tudo na nossa tabela user, mas só que tem uma cláusula aqui, ó, where, onde. Aí eu vou abrir o parênteses aqui, ó. Aí eu vou falar o seguinte, ó, eu vou trazer esse campo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, user nome, user senha. Eu vou falar onde é o seguinte, ó, user nome igual, entre aspas, simples, eu vou trazer o que tem na minha variável. Olha só o que ele trouxe aqui, ó. Pode ver que essa variável, cadê, ó? Essa variável aqui, ó. Então eu vou selecionar ela aqui, ó. Apelido login é onde que ele vai pegar o campo. Então, se realmente o que tem lá no meu banco de dados, lá no nome, for o que a pessoa digitou, e end o que? User, aí a gente, se olhar lá no banco de dados, ó, user senha, olha lá, user underline senha igual, entre aspas, simples, eu trago aqui, ó, senha usuário. Lembra que aquela hora eu estava pegando o que o usuário digitou no campo, eu estava passando PHP? Agora eu estou usando aqui, ó, certo? Vou colocar um ponto e vírgula aqui, fechei. Então eu estou trazendo essa instrução para selecionar todos os campos do meu banco de dados, aonde que o user nome seja o correspondente ao que o usuário digitou no campo e user senha seja o que o usuário digitou no campo. Vou colocar um ponto e vírgula para fechar a instrução. Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir um if dentro do outro aqui, ó. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou deixar um espaço, ó. Deixa eu dar alguns entros só para subir a tela, tá, gente, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se aí esse comando a gente viu também nas aulas anteriores, ó. MySQL underline num rows, que vai contar a quantidade de colunas do nosso variável SQL.
maior que 0, ou seja, se for maior que 0, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso daqui, ó. Vou criar uma variável aqui dentro, ó. Vou chamar ela assim, ó, ID usuário. Criei uma variável em PHP chamada usuário, que vai justamente receber, ó, MySQL result. Aí a gente já viu também, onde que eu vou chamar como primeiro parâmetro, que é o SQL, vírgula, na coluna 0, vírgula, do user ID. Ah, por que user ID? Porque eu estou chamando, pegando todos os campos, ó. User ID, user nome e user senha. Então, voltando lá, ó, vou criar uma outra variável, ó, em PHP, ó, que eu vou chamar de nome usuário, que vai receber só alinhar aqui, tá, gente? Aí, ó, MySQL underline result. Vou trazer qual campo agora, ó, do nosso SQL, que é a instrução nossa, vírgula 0, vírgula. Agora, né, vamos usar o user. Quem? O user, olha lá pra você ver, ó, user nome, depois user senha. Então, olha lá, ó, user nome, ponto e vírgula. Finalmente, vou criar mais uma variável em PHP chamado senha usuário recebe MySQL underline result. E vou passar aqui também, ó, o nosso, essa variável SQL, onde está pegando as coisas do banco de dados, 0, vírgula, e vai ser user senha, tá? Tá, gente, ó, esse comando aqui eu já mostrei para vocês lá em umas videoaulas passadas do projeto, e como acessar uma informação do banco de dados, ou como colocar alguma informação no banco de dados. No caso, eu estou trazendo essas informações no meu banco de dados, já que eu usei aqui em cima, ó, aí eu passei uma query aqui, ó, uma consulta aqui, ó, SQL from user, onde user nome, que é lá no meu nome do meu campo lá, aqui, ó, nome aqui, ó, corresponde a que o usuário digitou no formulário. Bom, se isso tudo realmente der certo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar um comando header aqui, ó, e vou colocar entre aspas aqui, ó, location, dois pontos. Vou criar, tá? Não criei ainda, mas vou criar depois, ó. Vou criar um arquivo chamado sistema principal.php. E vou colocar um ponto e vírgula aqui, ó. E só para deixar claro, ó, se isso aqui acontecer, significa o seguinte, ó, sistema logado com sucesso. Ponto e vírgula. Bom, se por acaso ele digitar ou lá no campo, mas não corresponde ao meu banco de dados, eu vou trazer aqui fora pode ver que isso daqui, ó, é abertura do if 02. Isso daqui é do 01, ó, 01. E aqui, ó, é o fechamento do if 02. E aqui pra fora eu vou trazer aqui, ó, header, também não criei, tá, gente, ó. Eu vou trazer assim, ó, location, dois pontos, erro login. Não criei esses arquivos, mas depois eu crio, tá? .php. E caso contrário, else, se ele não digitou nada nos campos lá, então aqui eu vou colocar aqui, ó, abertura do else, e aqui fechamento do else. Se ele não digitou nada lá, eu vou trazer também, ó, header, e vou trazer aqui, ó, locate, para ele chamar o arquivo aqui, ó, o locate, dois pontos, erro login, .php, ponto e vírgula aqui, ó. Claro, tá, gente, ó, tanto esse arquivo sistema principal quanto esse arquivo erro login não existe ainda, a gente vai criar depois. O que eu quero deixar claro é o seguinte, ó, ele vai entrar nesse if aqui e vai chamar a estrutura para mim, ó. Vai lá no banco de dados, vai ver se realmente corresponde, o que tem no campo do formulário corresponde à informação lá no banco de dados. Se for, ele traz para mim e vai chamar esse arquivo aqui, ó, sistema principal. Se não, aí vai dar um aviso de erro e eu vou criar esses arquivos aqui, ó. Vou dar um Ctrl S, vou lá no meu arquivo, ó, no meu sistema, e vamos digitar aqui, ó, teste
teste. Se eu der um clique em entrar, é claro, ele vai dar aqui para mim assim, ó, que o arquivo errologin.php não existe, não foi encontrado no servidor. E se eu digitar um login certo, ó, se eu digitar aqui, ó, sei, ó, Janderson Cruz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu digitar aqui, ó, Janderson Cruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e der um clique em entrar, ó, ele vai dar o mesmo erro que ó, na linha 27, tá dando esses vários erros porque eu não criei nada desses arquivos, ó, deu um erro na linha 27, 27 está aqui, ó, MySQL result, SQL, gente, só arrumar aqui, ó, esse daqui, ó, é entre aspas, tá? Se vocês olharem as videoaulas anteriores, vocês vão ver que tá entre aspas, ó. Opa, aqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, vou lá de novo, vou voltar aqui. Janderson Cruz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um Enter aqui, ó. Aí, ó, agora sim, ó, pode ver que ele tá falando pra mim aqui, ó, sistema principal PHP não foi encontrado. Então ele digitou, eu digitei o... Acompanhe pra vocês verem, ó, Janderson, existe lá, ó, Janderson Cruz e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu digitar, ó, Janderson Cruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai tentar chamar pra mim o arquivo, olha lá, ó, sistema principal.php, não criei ainda, mas se eu digitar uma senha errada, ó, 1, ele der um enter, ó, ele já chamou pra mim aqui, ó, erro login, porque a senha não é o que eu digitei, e se eu deixar os dois campos vazios, ó, erro login. Se eu colocar um outro nome aqui, ó, por exemplo, ó, CEP-bar, aí a senha é 2012 CEP. Se eu digitar aqui, ó, CEP Itajubá e a senha 2012 CEP, eu acho que é isso mesmo. Se der um clique em entrar, ó, pode ver que ele chama para mim o sistema principal. É claro, não criei o arquivo ainda, por isso que ele está falando que não encontrou no servidor, não foi encontrar no servidor. Mas se eu digitar uma senha errada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai dar uma tela de erro para mim, ó. Ele vai chamar aqui, ó, erro login. O que a gente vai fazer agora, para a gente poder terminar? Justamente criar esse arquivo que é o sistema login, porque quando ele dá esse header aqui, ele vai chamar esse arquivo. E quando o usuário digitar uma senha errada ou digitar nada no campo, ele vai chamar essa tela, esse arquivo aqui, ó, erro login, tá? É o que a gente vai fazer na próxima videoaula, só para a gente poder terminar com essa parte login. Tudo bem, gente? Então, só para poder terminar aqui, ó, essa videoaula e outros videoaulas posso conferir no seguinte endereço site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau e até a próxima videoaula.